Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 76. Bons estudos! Um novo mundo é possível? Este é o título da última unidade do telecurso de História. Estas últimas teleaulas tratarão da história que, de certa forma, ainda está em construção. Depois do iluminismo, do positivismo, do marxismo e do atual neoliberalismo, percebe-se o fim desta época de utopias que tentaram nos convencer que apenas um determinado modelo seria o melhor para toda a humanidade. Agora assistimos o início de uma época da diversidade. Em todo o mundo ecoam as ações coletivas pressionando por uma cidadania ativa para todos. Criamos novas tecnologias, mas não eliminamos as profundas desigualdades sociais. E estamos frente a sérios desafios na questão do meio ambiente. Essas últimas aulas querem provocar interação entre diferentes sujeitos e eventos da história para produzir indagações a respeito do mundo e das práticas cotidianas de cidadania. O senhor saberia me dizer onde fica a Chechênia? Não. Oriente Médio... Aqui, por aqui. Chechênia é na área da Rússia, né? E o Azerbaijão? Oriente Médio. Próximo do Afeganistão, não? O senhor lembra da União Soviética? Eu lembro que ele reuniu vários países, né? A chamada antiga Cortina de Ferro. O que o senhor lembra do regime político e econômico da União Soviética? Era um regime comunista, preconizado por Karl Marx e Engels. Eles tinham poder bélico também, poder de guerra, né? Então eles juntos, né? Agora já se desformou faz tempo, né? No final do século XX, as várias repúblicas que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também começaram a ganhar espaço nos noticiários do mundo inteiro. Mas afinal, quais as consequências da queda do comunismo para aquela região? Na teleaula de hoje, você vai entender o que aconteceu com a União Soviética depois do declínio do comunismo. Vai ver que vários grupos étnicos, religiosos ou de nacionalidades diferentes lutam para formar estados independentes. E vai ver o que o leste europeu está fazendo para se adaptar à economia mundial. Oi, tia, tudo bem? Oi, minha querida. Quer uma ajuda para arrumar a casa? Que nada, eu já estou quase terminando. Nossa, tia, essa pedra ficou bem legal aqui na mesinha de centro, hein? Nada disso. Essa pedra não é um enfeite. Não? Não, é um documento histórico. A senhora e a história. E por que é que uma pedra é um documento histórico? Porque uma amiga me trouxe da Alemanha. Essa pedra, Luísa, é um pedaço do Muro de Berlim. Aquele que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Esse mesmo. E foi um momento histórico e tanto. A queda do Muro de Berlim é um marco no declínio do comunismo. Comunismo? O comunismo surgiu como um projeto de mudanças das sociedades e acabou influenciando quase todo mundo. Joana, o declínio do comunismo levou ao fim da União Soviética. E em 1991 foi criada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Das 15 maiores repúblicas que formavam a União Soviética, 12 se integraram à CEI. Já a Estônia, a Lituânia e a Letônia decidiram não fazer parte da Comunidade dos Estados Independentes. E a Rússia, a maior dessas repúblicas que formavam a Comunidade dos Estados Independentes, passou a se chamar Federação Russa. E agregaram várias repúblicas menores, que são chamadas as repúblicas federadas. Nossa, que confusão, tia. Confusão nada, Luísa. Eu chamaria de história viva, acontecendo o tempo inteiro. Eu sei, tia, mas imagina se o Brasil se juntasse a outros países da América do Sul. A adaptação não seria fácil, não. Aliás, como não foi fácil naquela região do mundo. Afinal, a população das repúblicas independentes e da Rússia é composta por uma variedade enorme de grupos étnicos. Grupos étnicos são povos com características comuns, como religião, língua e cultura. Muito bem, Luísa.
Durante o regime comunista na União Soviética, diversos povos foram mantidos sob o domínio dos russos, que são a maioria étnica da região. Acontece que vários grupos étnicos, religiosos ou de nacionalidades diferentes resolveram lutar para formar estados independentes, nas chamadas lutas separatistas. Sabe, João, a região do Cáucaso é o principal palco dos conflitos dos povos que lutam para a formação de estados independentes. São mais de 40 povos com etnias e religiões diferentes. As lutas separatistas acontecem por causa das disputas territoriais e se juntam a disputas religiosas. Não, a Armênia, por exemplo, luta contra o Azerbaijão, porque quer recuperar parte do seu território que o Azerbaijão dominou durante o período comunista. Para complicar mais ainda a situação, a maioria armênia é composta por cristãos ortodoxos e a população do Azerbaijão é muçulmana. E tia, eu não gosto de guerra, não. Ninguém gosta, Luísa. Mas a intolerância pode ocasionar essa situação. Ainda mais quando entram questões econômicas. É o caso da Chechênia. Eu me lembro desse nome. A Chechênia, uma pequena república do Cáucaso, declarou sua independência logo depois do fim da União Soviética, mas em 1994 foi invadida pela Rússia. Em 2 anos de conflitos, a guerra matou mais de 50 mil pessoas. Ainda hoje, os separatistas chechenos utilizam ações terroristas para chamar atenção para sua causa. E a Rússia se nega a abrir negociações para a independência da região porque trata-se de um local estratégico, próximo das reservas de petróleo do Mar Cáspio, que abastece não só os russos, como outros países da Europa. Durante a década de 1990, a Rússia fez uma dura transição para o capitalismo e a economia de mercado. Indústrias ultrapassadas não podiam concorrer com as indústrias ocidentais. Os altos juros da dívida externa também foram decisivos para uma grave crise econômica. Em um cenário mundial de economia globalizada, a crise da Rússia afetou o mundo todo. Crise econômica, salários baixos, desemprego, e aí os problemas sociais logo começaram a surgir. O mercado informal, com contrabando de produtos, tomou conta das grandes cidades. E aí organizações criminosas começaram a se espalhar pelo país, surgiram as máfias russas. Elas tomaram conta de atividades econômicas legais e ilegais. Contrabando, tráfico de drogas, até tráfico de pessoas. Vamos pensar um pouco. Vou ver se entendi quais as consequências da queda do comunismo para a Rússia. Bom, com o fim da União Soviética, foi formada a Comunidade dos Estados Independentes. Acontece que algumas repúblicas não quiseram fazer parte dessa comunidade e iniciaram lutas separatistas. Essas lutas por independência envolvem motivos econômicos e religiosos. Além dos problemas com países que querem autonomia, a Rússia também enfrenta dificuldades para integrar sua economia ao mundo globalizado. Eu acho que é isso. Mas e o leste europeu? Como é que será que se adaptou ao declínio do comunismo? Não vai me dizer que a senhora guardou o jornal do dia seguinte à queda do Muro de Berlim? Claro, foi um momento histórico e tanto. Ô tia, depois da queda do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental deixou de existir? Ela e a Alemanha Ocidental passaram a ser uma só nação, com novas fronteiras geográficas e políticas. Imagina que mudança para um país. Aconteceu isso em toda a Europa Oriental. Assim como na União Soviética, depois do declínio do comunismo, no leste europeu, surgiram também novos países e desapareceram outros. Você saberia me dizer onde fica a Tchecoslováquia? Acho que é na Rússia. É na Europa, né? Lembra alguma coisa da Tchecoslováquia? Lembro do país, lembro que o Brasil disputou jogos com ele numa final de Copa. Só isso. Quem ganhou? Brasil, evidentemente. Se não me falha a memória, 3-1 no final. Tá aí um clássico que nunca mais vai acontecer. É que com o declínio do comunismo, a Tchecoslováquia deixou de existir. Em uma transição pacífica, a Tchecoslováquia deu origem a 2 repúblicas, Eslováquia e República Tcheca. E na Iugoslávia, a transição já não foi nada sossegada. Não, entre 1992 e 1995, na Guerra da Bósnia, morreram milhares de pessoas. E os conflitos da Guerra da Bósnia aconteceram principalmente por causa de questões étnicas e nacionalistas.
Até o início da década de 1990, a Iugoslávia era formada por 6 repúblicas. Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. Desde o declínio do regime comunista, povos de diferentes grupos étnicos lutam por independência em uma guerra caracterizada pela morte de milhares de civis. Nossa, que região agitada, né? Pois é, Luísa. Além de todos os conflitos, o maior desafio do leste europeu é adaptar a sua economia ao capitalismo. E como é que eles estão fazendo isso, tia? Para se adaptar à economia mundial, o leste europeu e a Rússia privatizaram empresas, diminuíram investimentos em gastos sociais e começaram a importar produtos do Ocidente. Quando a gente fala da Rússia, crise dos anos 90, nós nos referimos principalmente ao período do final da União Soviética, né? A União Soviética se desintegrou em dezembro de 1991 e foi tentada uma transição rápida ao capitalismo, a chamada terapia de choque. Primeira vez na história, né, que um país faz esse tipo de passagem. Por isso, foi muito caótica, porque não havia experiência em relação a isso. Desde a época da União Soviética, a indústria soviética já vinha caindo na competição tecnológica com o Ocidente avançado. Essa foi uma das razões por que o Gorbachev iniciou a perestroika lá. Então, isso aí se juntou com a transformação caótica, rápida, que foi tentada do sistema no início dos anos 90. Então, isso aí houve uma grande queda na produção industrial. João, a União Europeia é um grande bloco que engloba os países com economias mais desenvolvidas e industrializadas do continente. Sim, por isso que muitos países do leste europeu tentam fazer parte desse bloco, né? Mesmo sendo os membros mais pobres da União Europeia, muitos países já podem contar com investimentos e ajuda econômica dos outros países do bloco. Já a Rússia ainda vai ter que enfrentar vários desafios, né? A má distribuição de renda e os conflitos separatistas são alguns desses desafios. Desafios que marcam a trajetória da Rússia nesse início do século XXI. Quer se preparar para qualquer desafio? Então, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que muitas repúblicas que formavam a União Soviética se integraram à comunidade dos Estados independentes. Entendeu que as lutas separatistas acontecem por causa das disputas territoriais que se juntam a disputas religiosas. E viu que alguns países do leste europeu já contam com investimentos e ajuda econômica da União Europeia. O leste europeu vive um período de transição. Nessa transição, a participação política do cidadão é muito importante para que haja convivência pacífica entre os povos. Até a próxima teleaula.